Vamos então resolver esse exercício. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros. Note que já foi dado aqui um esqueminha, né? A gente pode até representar aqui que isso daqui que é 800 metros. Numa trajetória em relação à Terra, perpendicular à sua margem. Ok? Isso daqui eu que coloquei, isso aqui não estava dando enunciado, eu deixava ele um pouco ambíguo. Num intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Então, vamos registrar esse dado aí, né? Que o intervalo de tempo é de 1 minuto e 40 segundos, isso é 100 segundos no total, com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, que é de dimensão desprezível, desprezando a resistência do ar e sendo constante, igual a 6 metros por segundo, a velocidade da correnteza do rio em relação à margem, então, isso aí é a velocidade da água em relação à Terra, ok? Falar em margem, em relação à margem, é a mesma coisa que falar em relação à Terra, porque a margem está fixa na Terra. Isso aqui é 6 metros por segundo. O módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser de, então, a velocidade do barco em relação à água é justamente o que ele está querendo, tá? Bom, vamos lá então. O que eu sei? Eu sei que ele vai atravessar esses 800 metros nessa trajetória em relação à Terra. Quer dizer que esse 800 metros ele vai ser o deslocamento do barco em relação à Terra. Ok? A gente sempre pode falar que a velocidade de A em relação a B é igual o ΔS de A em relação a B sobre ΔT. Neste caso, nesse exercício, estamos falando da velocidade do barco em relação à Terra. Certo? Isso aqui é o ΔS do barco em relação à Terra sobre ΔT. O ΔS do barco em relação à Terra, 800 metros. O ΔT, 100 segundos. Portanto, a velocidade do barco em relação à Terra é 8 metros por segundo. Então vamos ver o que eu tenho. Eu tenho a velocidade do barco em relação à Terra. Eu tenho a velocidade da água em relação à Terra e quero a velocidade do barco em relação à água. Tá? Vamos utilizar a regra do encadeamento. Tá? Vou estruturar aquele meu esqueminha, aquele esqueminha que eu propus para vocês na aula. Ok? Aqui fica a Terra. Aqui no meio fica o corpo, cujo movimento em relação à Terra não depende do outro. Nesse caso é o rio. Então, aqui fica a água e aqui fica o barco. As possíveis velocidades relativas são velocidade do barco em relação à água, velocidade da água em relação à Terra, velocidade do barco em relação à Terra. E assim podemos construir a regra do encadeamento. A velocidade do barco em relação à Terra é igual à velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação à Terra. Ok? Então, ó, esse é esse mais esse. Bom, vamos ver o que é dado e o que é incógnita. A velocidade do barco em relação à Terra é dado. Eu calculei aqui. E a direção e o sentido é aqui, né? Olha a figura. Ó, é algo assim. Certo? Perpendicular às margens. Essa é a velocidade do barco em relação à Terra. Que mais? Velocidade do barco em relação à água.
Isso é incógnita. Velocidade da água em relação à terra. Isso também é dado, tá? Olha só, correnteza. Então, assim é a velocidade da água em relação à terra. Começamos a trabalhar com os vetores. Não se esqueça, trabalhar com os vetores, relacionar os vetores. Para fazer isso, eu tenho que olhar para a regra do encadeamento. Vamos escolher um ponto qualquer para começar. Eu vou escolher aqui. Vamos começar a mexer com os dados, que é a velocidade do barco em relação à terra e a velocidade da água em relação à terra. A velocidade do barco em relação à terra é algo assim. Estou copiando e estou colando aqui. Essa é a velocidade do barco em relação à terra. A velocidade da água em relação à terra não vai entrar na trombinha no rabinho. Ela vai vir aqui no começo. Por que eu coloquei a velocidade da água em relação à terra aqui no começo e não fiz trombinha no rabinho? Porque trombinha no rabinho é soma vetorial. E a regra do encadeamento não está mandando somar este vetor com esse, tá? Então por isso não é trombinha no rabinho. Vamos ler a equação vetorial. Este vetor igual, não esquece, significa começa e chega no mesmo lugar. Então, este vetor começa e chega no mesmo lugar que a trombinha no rabinho desses dois. Então, a velocidade do barco em relação à Terra começou aqui, ok? E terminou aqui. Ok? O que eu estou dizendo para vocês? Que os dois vetores, velocidade do barco em relação à água, mais a da água em relação à terra, também tem que chegar aqui, a trombinha no rabinho deles. Então, a velocidade da água em relação à terra está desenhado, falta desenhar a velocidade do barco em relação às águas. Essa é a velocidade do barco em relação às águas. Ok? E aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, apelamos agora para a geometria, tá? Não necessariamente você tem que usar Pitágoras para todos os exercícios, mas nesse caso a gente vai usar, tá? Aqui você poderia usar qualquer teorema da geometria do triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Velocidade do barco em relação à água é o que eu quero. Velocidade da água em relação à terra foi dado 6. E a velocidade do barco em relação à terra a gente calculou, era 8. Portanto, a velocidade do barco em relação à água vai dar 10 metros por segundo. Nesse caso, a gente assinala aqui, olha a alternativa aqui, ó, alternativa D de dado.